lorsqu'il guérissait tous les maux, qu'il brisait du péché la chaîne et soulageait tous les fardeaux, qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos iniciar mais uma aula, a lição número 10 do primeiro trimestre de 2021. É um trimestre, irmão, onde nós estamos sendo muito abençoados, conforme nós comentamos na aula passada. Um trimestre que traz para nós lições que têm um benefício direto nas nossas vidas. Nós já abordamos nesse trimestre o conhecimento dos acontecimentos, como a descida do Espírito Santo no meio dos discípulos. Nós também estudamos sobre a ação do Espírito Santo no homem, principalmente na salvação do homem. Nós vimos que o Espírito Santo tem uma função muito importante na salvação, como bússola também do homem no dia a dia. Estudamos também sobre a importância do batismo no Espírito Santo e as evidências que acompanham. Uma das evidências, irmãos, no batismo no Espírito Santo é a manifestação da glória de Deus pelo poder do Espírito Santo. Uma das manifestações é pela cura das enfermidades, que é a nossa aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje, ela fala da cura das enfermidades de Jesus, essa é a cura que pode ainda acontecer hoje pelo mesmo Senhor Jesus Cristo. Então vamos fazer a oração, irmãos, antes de iniciar essa aula. Querido Deus, te agradecemos por mais esse momento que temos que aprender tua palavra. Senhor, queremos abrir nossos corações porque ela encontra espaço. Seja abençoado pelo teu amor para nós, pelos teus ensinamentos, para que a gente possa crescer espiritualmente e ter benefício também nas nossas vidas. Te peço, Senhor, de abençoar cada irmão que estará escutando essa lição. Seja louvado em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu falei para vocês, a 10ª lição do nosso semestre, o texto áureo dessa lição está em Salmo 103, versículo 3, que diz o seguinte: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A verdade prática diz o seguinte: a cura de enfermidade é um dos benefícios da obra redentora do Carvalho. A leitura bíblica em classe está em Isaías capítulo 53, versículo 4 a 6, e Mateus capítulo 8, versículo 16 e versículo 17. Em Isaías 53, a partir do versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarados como ovelhas,
Cada se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Em Mateus capítulo 8, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Ele, como a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer que a cura divina acontece ainda hoje. E como objetivos específicos, conceituar a cura divina na Bíblia, pontuar a cura divina como parte da salvação e refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Então, irmãos, a nossa revista está dividindo os comentários em 3 grandes partes, né? Que se identificam pelos seus objetivos. Na primeira parte, sobre a cura divina na Bíblia, a cura divina tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção das doenças como uma orientação bíblica e a cura de Jesus no Novo Testamento. Então, são as partes que serão abordadas nessa parte aqui da cura divina na Bíblia. Então, primeiro, em relação à saúde pública no Antigo Testamento, em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel, desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades, de acordo com Êxodo 15, versículo 26, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus, de acordo com Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9, e capítulo 30, versículo 20. A cura de enfermidade em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, como nos outros povos vizinhos. Os povos vizinhos recorriam aos médicos para doenças graves, mas o povo de Israel sabia que suas enfermidades tinham solução no seu Deus. A prevenção das doenças é bíblica. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene, em Levítico capítulo 15, e os preceptos dietéticos, no capítulo 17, embora a parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual, de acordo com Jeremias capítulo 8, versículo 22, onde se recomenda alguns cuidados, os cuidados pessoais para garantir a saúde física. Já no Novo Testamento, mostra que a finalidade era a questão da saúde pública também, e não purificação espiritual, para salvação ou santificação, de acordo com Mateus, capítulo 15, versículo 17 a 20, e Romanos também, capítulo 14, versículo 2, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 5 também, se refere ao interesse da saúde pública para o homem. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus curou bastante enfermos.
Essa imagem aqui a gente enxerga paralítico, né, que desce pelo telhado, porque tem um povo uma multidão que não permitia que os familiares, os amigos desse enfermo levassem ele até Jesus. Então, a solução foi abrir o telhado para descer exatamente como o paralítico, onde se encontrava Jesus. Então, o povo já estava convencido, né, que Jesus curava os enfermos e que era a solução desse paralítico chegar aos olhos de Jesus, né, para ele receber sua cura. Israel dependia mais de Deus e sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era tão alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção, porque antes de Jesus tinha um monte de enfermos, um monte de doentes, né, que viviam, às vezes, a vida toda, desde o nascimento, desde a adolescência, até o fim de suas vidas com a enfermidade, e tinha um monte de enfermos. Não é muito estranho encontrar alguns povos, algumas regiões, algumas nações, onde tem uma certa quantidade de enfermos, né? Onde sempre enxerga um monte de gente com enfermidades. Então se observou que Jesus, né, durante sua existência, ele curava um monte de enfermos. Isso chamava muito a atenção, porque antes dele as pessoas permaneciam com suas enfermidades até sua morte. Mas Deus não deixou de curar, Jesus não deixou de curar nenhum enfermo. Essa quantidade de enfermos chamou muito a atenção. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. Miséria humana, em várias oportunidades, o Senhor Jesus operou milagre em várias situações, tanto aumentando a comida, tanto removendo enfermidades, tanto libertando os demônios. Ele fez muitas maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e todos os que que tinha espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não tinham pastores, de acordo com Mateus capítulo 9, versículo 36. Então o Senhor se compadecia com isso e não se limitava somente para buscar salvar os pecadores. Ele demonstrou amor para os enfermos, para os oprimidos, para os miseráveis. Ele operou maravilhas ao benefício deles. A promessa da cura divina continua valendo hoje, de acordo com Mateus capítulo 16, versículo 17 a 20. Então, essas promessas continuam valendo. Na segunda parte que fala da cura divina, como parte da salvação, o comentarista primeiro colocou como conceito aqui da salvação. A salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e da enfermidade. Tudo isso caracteriza a salvação. A salvação da condenação eterna, que tem a ver com o perdão dos pecados, é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. O que separa o homem de Deus é o pecado. O fato de sermos salvos desse pecado, reatamos a comunhão com Deus, de acordo com Hebreus capítulo 2, versículo 15. Deus propõe a salvação para todas as pessoas, de acordo com
Tito, capítulo 2, versículo 11. E as condições para isso são unicamente a fé em Jesus Cristo, o arrependimento dos pecados, né? De acordo com Atos, capítulo 3, versículo 15 a 19. Condição única, a fé em Jesus, para sermos salvos. Porque se nós temos fé em Jesus, acreditamos que é o único que pode nos perdoar, acreditamos que Ele pode nos libertar das garras do diabo, acreditamos que Ele pode nos purificar. Temos que ter essa fé. A cura divina, de acordo com a declaração de fé da Assembleia de Deus, essa declaração define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura fisicamente ou emocionalmente aquele que demonstraram fé em Jesus Cristo. Dificilmente alguém vai ser curado da enfermidade se duvida da pessoa que está orando por ele. Dificilmente alguém vai encontrar a cura divina se não acredita no Senhor Jesus Cristo. Se receber qualquer outra cura na oportunidade, ela não é divina. É outra qualquer coisa. Mas se pedimos uma oração, e que recebemos a cura é porque nós tivemos fé em Jesus. Sem essa fé, a oração não tem efeito. Vimos também que grandes servos de Deus eram médicos. Portanto, procurar um médico em caso de doença não é errado, não é pecado. Jesus mesmo diz em Mateus capítulo 9, versículo 12, os doentes precisam de médicos. Então, o médico já existia naquela época. Deus deu inteligência para os médicos, para a ciência, para achar soluções de algumas enfermidades. Tudo elas ainda não, mas para algumas enfermidades. Portanto, o Senhor Jesus reconhece os médicos. Colossenses, capítulo 4, versículo 14, nos diz que Lucas era um médico. Um grande servo de Deus é médico. E nós temos hoje na igreja também médicos que são servos de Deus. E Deus que dá inteligência para curar enfermidades. E Deus que dá inteligência para os cientistas descobrir soluções a enfermidades. Portanto, não é errado procurar um médico quando estamos doentes. A cura divina, mesmo assim, os milagres acontecem também pelos recursos científicos da medicina, mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades. A administração de unção como óleo em nome do Senhor sobre os enfermos, em Marcos capítulo 6, versículo 13. Então, irmãos, mesmo antes de ir no médico, precisamos orar, precisamos pedir para o Senhor iluminar os médicos para achar primeiro o que nos incomoda e também para aplicar a solução adequada. Não é muito estranho encontrar pessoas que frequentam o médico durante vários anos. O problema não termina, consumem vários medicamentos, conforme aquela figura que eu mostrei ali, e nada. Às vezes, uma oração ilumina um médico, ou então uma oração anula todos esses remédios. Temos vários testemunhas de irmãos ou irmãos que consumirão vários produtos indicados pelos médicos durante vários anos, a vez desenganados, e por uma oração tiveram que abandonar todos esses produtos. E tendo a cura.
Temos irmãos no nosso meio que passaram por esse processo. Irmãos que foram desenganados desde a infância pelos médicos também, consumindo produto. Esses remédios não surtirão efeito e pela oração, tiveram a enfermidade removida. Então, tem algumas enfermidades que o médico resolve e tem enfermidade que só o Senhor resolve. A salvação e a cura, a obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico, de acordo com Isaías capítulo 53, versículo 4. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. A salvação e a cura sempre andaram juntas. A cura espiritual geralmente precede da cura física. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que é o tema da nossa lição, o texto áureo da nossa lição, em Salmo capítulo 103, versículo 3. A cura do paralítico de Capernaum, Mateus capítulo 9, versículo 1 a 8, passagens paralelas nos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. Então, a cura espiritual precede a cura física. A vontade de Deus é curar tanto a alma como o corpo. A cura divina, que é a terceira parte, e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter discernimento sobre a vontade de Deus. Nós vamos ver mais adiante que tem homem de Deus que tinha enfermidade, viveram com essa enfermidade até o fim de suas vidas. As doenças, as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Não precisamos explicar melhor isso, né, irmãos? Quando alguém tem uma enfermidade, é um sofrimento, uma dor, um desconforto, é uma situação indesejável. Elas são consequências diretas ou indiretas do pecado. Em algumas situações, sim. Pois, se não existisse pecado, não existiria enfermidade. Nesse sentido, a desobediência do homem, promoveu o sofrimento do homem, promoveu o sofrimento. Porque antes do pecado, o homem não tinha sofrimento, não existia castigo, não existia envelhecimento, tudo era muito, muito bom a favor do homem. E depois do pecado, que surgiu então o sofrimento, a fome, a enfermidade, demônios ocupando o espaço dentro do homem. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Então tem uma diferença ali. O pecado de Adão e Eva introduziu o sofrimento em toda a humanidade. Antes do pecado deles, não tinha sofrimento do homem, não tinha enfermidade. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Existem enfermidades que são provocadas por acidente. Existem enfermidades que são provocadas por descuido. Enfermidade entre os crentes, grandes homens de Deus, como eu falei antes, não conseguirão se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo, por exemplo, tinha um espinho na carne,
Timóteo tinha problema no estômago e Paulo deixou Trofimo doente e Mileto, de acordo com 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Então, a gente enxerga que tem grandes homens de Deus, né, que também ficaram doentes. Esses grandes homens de Deus oraram para os enfermos e que foram curados, mas eles mesmos ficaram doentes. Vimos o sofrimento de Jó nas aulas anteriores também. Os homens de Deus ficaram doentes. Então, a doença não quer dizer necessariamente pecado. Às vezes Deus tem um propósito e nunca nos deixa uma doença além daquilo que nós podemos suportar. Um sofrimento além daquilo que nós podemos suportar. Não podemos confundir possessão demoníaca como uma doença. Às vezes, alguém pode ter uma enfermidade consequente de um acidente, né, que deixa a pessoa paralítica, uma situação diferente de alguém que é um paralítico ocupado pelos demônios. Tá? Não podemos confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É dever nós usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Nós vimos que o batismo no Espírito Santo vai trazer algumas evidências. Tem evidências transformadas em dons, dom de poder, né? Pelo dom de poder, podemos expulsar demônios, podemos expulsar enfermidades. Então, é dever nós usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento do homem. Não deve se expulsar demônios onde não há demônios. Isso machuca a pessoa. E não é tão incomum entre nós. Alguém pode ter seu problema. Me refiro ao exemplo anterior. Alguém que sofreu um acidente. Ele está usando uma bengala, tranquilo. Daqui a pouco, levanta um homem de Deus e aponta naquela pessoa dizendo que vamos expulsar o demônio. O demônio que deixou a pessoa paralítica ou então enferma. Isso vai machucar essa pessoa. Ela sabe que não tem nada a ver com demônio. Sofreu um acidente e está mancando. Se apontar nessa pessoa e começar a querer expulsar demônio, a pessoa vai se machucar. Jesus é o Senhor e não serve. Ele que cura como quer e onde quer, de acordo com sua vontade, de acordo com Mateus 6, versículo 10. Tá, irmãos? Então, para concluir essa aula, nós temos mais uma aula onde saímos com alguns conhecimentos da vontade de Deus, sua vontade de Deus, que é de manifestar seu poder, sua misericórdia para a salvação do homem, a nossa salvação, que é pela libertação do sofrimento físico, conforme nós vimos que Deus cura fisicamente e cura a alma também, pela libertação do sofrimento da alma e pela escravidão do pecado. Deus se preocupa conosco, nos lembra que somos dependentes dele, mesmo quando vamos buscar uma solução médica, né? É importante para uma enfermidade, é importante apresentar essa situação para o Senhor, para que Ele elimine os médicos, né? Para que os médicos encontrem uma solução para o nosso problema. Não é muito estranho ter alguns erros médicos, né?
A gente ouve falar bastante de erros médicos. E quando o médico não acerta no diagnóstico e nem no tratamento. Então, mesmo se a gente vai procurar um médico, é importante que nós procuremos orar para que o Senhor ilumine esses médicos. Não podemos dizer que o médico tem a solução a tudo, se nós temos Deus e nós conhecemos Deus. Nos lembra que várias enfermidades são provocadas por nós mesmos também. E por isso que se falou da prevenção, se falou da saúde pública, né, com preocupação divina. Nós temos que fazer o mínimo para não dar trabalho, né, para os homens de Deus orar para nós. Podemos prevenir alguns problemas de enfermidades. Podemos ser preventivos sobre alimentação, nos alimentar de forma equilibrada, né? As nossas atitudes, trabalhando como risco, né? Às vezes nas empresas a gente encontra as pessoas que trabalham sem IPI, porque confiam no Senhor. Não pode ser. Essas coisas foram desenvolvidas, né, pela ciência que dá inteligência aos homens. Portanto, temos que usar IPI. Não podemos trabalhar num ambiente contaminado sem máscaras. Não podemos trabalhar num ambiente com alta iluminação sem óculos adequados. Para dizer que nós contamos sobre o Senhor, não podemos provocar uma enfermidade para dar trabalho para os homens de Deus depois. Então, a prevenção, conforme nós vimos, ela evita, ela limita, ela impede que o corpo seja doente. A prevenção das enfermidades é divina, conforme nós vimos. Então, nossas atitudes são importantes para evitar, né, aumentar as enfermidades no nosso meio. Então, a atitude de risco é uma atitude de desobediência. Se a gente sabe que é perigoso subir num telhado molhado, por que não vamos subir num telhado molhado? Depois que a gente cai, lá vamos pedir oração. Então, tem que fazer um discernimento. Temos que evitar os excessos, tanto na comida, como no tipo de comida. Tá? Na bebida, não só bebida alcoólica. Se a gente começar a consumir refrigerantes de forma excessiva, algum problema nós vamos ter. Eu tinha um colega de trabalho que tomava Coca-Cola de manhã no café. Tinha que tomar 2 latinhas de Coca-Cola, de um refrigerante. É bom se refrigerar, mas não pode ser em excesso. Podemos também cuidar dos nossos hábitos. Os hábitos, as nossas rotinas, fazer uma caminhada. O certo era a gente ter o relato do nutricionista na nossa aula aqui, para dizer para nós quais são os bons hábitos, né? Para a gente manter a saúde física, para não dar muito trabalho para os homens de Deus depois orar por nossa causa. Podemos trabalhar preventivamente, evitando o sedentarismo. Devemos cuidar do nosso corpo pela higiene bucal, cuidar dos nossos ouvidos, cuidar da nossa boca. Nada adianta comer coisas proibidas, chocolate em excesso, depois não escovar dente. Quando sai o dor de dente, a gente começa a recorrer à oração. Podemos evitar isso. Podemos proteger melhor as nossas peles também, contra a exposição ao sol, contra as chuvas. Não podemos encarar isso como desafio, dizer que Deus vai nos curar. Então, só alguns exemplos aí, irmãos, que demonstram que nós somos responsáveis também pelo nosso estado físico. A palavra de Deus recomenda, a palavra de Deus nos diz hoje que a prevenção é divina, a prevenção dos enfermos. Então não podemos provocar situações para procurar oração. Tem coisas que dá para evitar, e devemos evitar.
Muito bom, irmãos. Então, para concluir a nossa lição, precisamos saber que a cura é divina, é real e atual. Pelo poder que o Senhor deu para nós pelo Espírito Santo, a cura continua existindo, a cura divina, né? Pela oração, pelo poder que Deus deu para nós pelo Espírito Santo. Podemos remover as enfermidades, podemos curar os membros da igreja, podemos curar outras pessoas para glorificar o nome do Senhor. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. O ministério de cura do Senhor Jesus Cristo, ele está em Mateus capítulo 8, versículo 17. Então devemos entender que o Senhor Jesus cura quando Ele quer, onde Ele quer, e não de maneira que, às vezes, que nós pensamos. Porque às vezes a gente começa a insistir numa situação, mas Deus tem motivos para aquela situação. Temos que ter discernimento. Temos que ter o impulso do Espírito Santo para orar contra demônios, por exemplo. Eu conheço situações onde alguém tentou expulsar demônios, né? E se alguém mesmo não está preparado, os demônios saíram da pessoa e entraram nele. Então, temos que ter discernimento, temos que ter preparo, temos que ter revestido o poder do Espírito Santo. Dessa forma, a cura continua existindo hoje, né? Está no nosso meio. Então, muito obrigado, irmãos, pela atenção e que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Quand soudain il fut transformé et j'entendis la voix divine, c'est ici mon fils bien-aimé, qu'il me doux de suivre sa trace en tout lieu. En me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi jusqu'au calvaire, injurié par mille fois. Il s'avançait vers l'adversaire, portant tout seul sa lourde croix. Qu'il m'est doux de suivre sa grâce. En tout lieu, en me dirigeant par sa grâce, vers les cieux, vers les cieux. Je le suivrai toute ma vie, où qu'il aille en triomphateur, jusqu'à la céleste patrie,
où tout est paix, gloire et splendeur. Qu'il me donne de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu. Qu'il me dirige par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Dirige par sa grâce vers les cieux, vers les cieux.